Sabe, hoje eu tava pensando uma coisa e eu cheguei a uma conclusão. Hoje eu percebi que, embora muitas vezes a depressão nos leva a um sentimento de que a gente está completamente sozinho, perdido, desorientado e sem ninguém, isso não é verdade. Por mais que a gente não consiga justificar o vazio existencial, a tristeza que existe em nós, existem sim pessoas que gostam de nós por aquilo que somos, do jeito que somos, com os nossos defeitos e qualidades, como todos nós somos. Eu sei o quanto dói, o quanto é difícil a pessoa que tem depressão levantar todos os dias de manhã. É inexplicável a razão do porquê falta vontade. Muitas das vezes nós não temos motivo real. Pelo contrário, nós temos todos os motivos reais para agradecer, para viver. Mas não é o que acontece em nós. E tudo o que nós precisamos é compreensão, é afeto, é acolhimento. É alguém que diga pra você assim, ó, eu estou contigo. Como hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, o Clebson, que disse assim pra mim: eu estou aqui pro que você precisar, pro que daí vier. Pra desabafar, pra chorar, pro que você quiser. Ontem eu recebi uma amiga na minha casa, que eu consegui fazer com ela algo que eu nunca consegui fazer com nenhum dos médicos que me dão assistência, nem terapeutas que me dão assistência. Eu consegui ser clara e transparente, assim, da forma mais íntegra que eu pude em toda a minha vida. E isso me deu um grande alívio, imenso. E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês que quem tem amigo, de verdade, aqueles que se importam com a gente, é igual quem tem mãe, tem tudo. Eu gostaria de falar, mas eu tenho até medo, porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, com o que se pensa, com o que se diz, sabe? Porque se uma pessoa interpreta mal o que eu falo, ela pode reproduzir que eu falei uma coisa que não foi a intenção de que eu quis dizer, sabe? Mas o que eu queria falar é sobre o fato de que as pessoas nos cobram uma sociedade de que tudo tem que estar sempre bem. Como se fosse uma obrigação, sabe? Como se a gente não tivesse o direito de falhar, de errar. E tu sabe o que eu aprendi ao longo dos anos? Estudando e vivendo e, sabe? Que só não erra aquele que não faz. Aquela pessoa que não faz nada, esse ele não erra. Não, esse ele não erra, ele não comete erros, sabe? Esse ele tá sempre, 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 sempre perfeito. Não é porque ele não erra, é porque ele não faz. E aquele que faz, ele está sujeito ao erro. E qual o problema da gente não conseguir dar conta de tudo? Eu quero que você diga aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários pra mim. Qual é o problema? Qual é o real problema? De verdade. Tipo, se eu não der conta, entende? Se eu não der conta de dar conta da minha vida, né? Por que eu tenho que... por que eu tenho que dar conta? Por que eu tenho que acertar? Por que eu tenho que... Eu não posso errar? Eu me lembro quando... Todas as vezes que eu me separei, que me divorciei, quando as pessoas perguntavam, né? Porque as pessoas perguntam, né? Embora às vezes eu acho que seja muito indelicado, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal perguntar, né? Mas nem todas as pessoas têm esse senso crítico de dizer, nossa, né? Isso aí é uma coisa muito pessoal, então eu não vou perguntar, eu vou esperar que ela me conte, ou, né? Não. Nem todo mundo pensa assim, tá? E tá tudo certo. Como eu sempre digo, né? Cada um dá aquilo que tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Mas é uma coisa que eu sempre digo. Eu me lembro quando eu falava para as pessoas assim, eu me divorciei, me separei, tá? As pessoas me olhavam com aquela cara de piedade, de pena. Eu sei que um divórcio, uma separação é algo que é sempre triste, sabe? Mas não é um fracasso. E esse é o problema. É as pessoas olharem pra gente como uma fracassada porque o teu casamento não deu certo. Agora, você sabe o que eu penso? Eu não sei, eu posso até ser cancelado pelo que eu vou dizer. Como eu digo, às vezes eu tenho medo de falar as coisas porque eu tenho medo de ou ir parar no manicômio ou parar presa, né? Sabe por quê? Porque pra mim, fracassado eu me sentia quando eu tava tentando dar conta de tudo sozinha e me sentia impotente num relacionamento que não me fazia bem, nem a mim, nem a minha família, nem aos meus filhos. E eu acredito que até o meu próprio companheiro também não devia te fazer bem. Porque quando uma pessoa assume um relacionamento com terceiras intenções,
que não seja o conviver bem, o viver bem, o amor, a reciprocidade, o companheirismo, não existe nada que possa fazer a pessoa ficar bem, se sentir bem. É como diz o filme aquele, é como você tá dormindo com o inimigo. Entende? Então, assim, fracassada me senti quando eu tentei fazer dar certo algo que já estava errado desde o início. Que foi errado desde o início. Só que o problema todo não é o fato da gente não se preocupar. É o fato dos outros nos cobrarem e nos exigirem de nós algo que nem sempre a gente pode dar conta. Hoje eu vim aqui para falar para vocês que, embora todo mundo possa nos cobrar, que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa saber tudo de todos, que a gente precisa dar conta da nossa vida, eu tô aqui para te dizer que isso não é verdade, que isso não é real. As pessoas podem nos colocar limites, podem nos impor limites, podem nos cobrar limites, mas nós somos donos da nossa vida, nós somos donos das nossas escolhas, e somente nós que temos neurodivergências, como TDAH, autismo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade e quaisquer transtornos mentais, nós sabemos, somente nós sabemos a nossa debilidade, as nossas limitações, o nosso limite sensorial, tá? E ninguém está na nossa pele para saber, para impor e para dizer o que nós precisamos dar conta e o que não precisamos. Não é que nós não queiramos dar contas. Muitas das vezes nós não conseguimos dar contas. E não tem nada de errado com isso. Esse é o meu limite, o limite de todos nós. A minha voz está valendo pela voz de todos. Existem muitos autistas que não conseguem se expressar. E eu sempre tive uma boa argumentação, uma boa expressão. Eu sempre consegui, sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever. Eu sou escritora. Então eu tenho essa habilidade. E hoje eu quero utilizar o dom da minha oratória para mim dar voz a todos os autistas, a todos os TDAHs, a todos os neurodivergentes que não conseguem fazer coisas simples do dia a dia, que a gente começa a procrastinar e que muitas pessoas nos julgam, nos chamam de preguiçosos, de descuidados, relaxados, desatentos. Não é nada disso. É apenas uma debilidade do nosso transtorno. E como eu já falei, a única coisa que nos ajuda realmente é sermos acolhidos, sermos compreendidos. Eu gostaria que as pessoas parassem de olhar com um olhar de julgamento, com um olhar discriminatório, com um olhar ou de coitadinhos, porque nós não somos coitadinhos, nós somos pessoas normais, nós somos seres humanos. Apesar de nós termos dificuldade de agir, de falar, de conseguir se manter perante muitas pessoas, ou de escutar muitos barulhos ao mesmo tempo, eu gostaria que as pessoas parassem um pouco de criticar e de nos cobrar que isso é bobagem, que você não parece autista, você não tem cara de autista, você não tem cara de TDAH, sabe? Não parece que você tem depressão. Depressão tem cara, autista tem cara. Ou a gente tem que tatuar na testa, tem que vir escrito impresso. Não é assim, gente. Nenhuma doença é assim. A pior coisa que tem é a discriminação. Você sabe por que? Eu vou falar uma coisa muito séria. Por que as pessoas falam que o autismo nível 1, ele não é autismo, né? Não é considerado autismo, isso é frescura. É o que a maioria das pessoas falam, né? E é um dos mais perigosos e riscos de se desviver. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem o nível 2 ou o nível 3, muitas vezes ele está sofrendo bullying, ele está sendo ridicularizado, humilhado, destratado, e ele não percebe, pela debilidade dele, ele não consegue compreender o que está acontecendo. Mas nós que temos o nível 1, aqueles que têm o nível 1, a gente entende tudo. A gente entende que o deboche é de nós, que o pouco caso é de nós, que as piadas são pra nós. A gente entende tudo. Então, a dor é mais doída. Não sei se a dor é mais doída, mas pra quem tem um entendimento, pra quem consegue entender e perceber que aquilo que estão fazendo é sobre nós, e a gente precisa se manter, você imagina, alguém tá rindo, tá debochando de uma condição tua que você não tem força, potencial, capacidade pra mudar aquela situação, e aí vem uma pessoa e começa a rir de você porque você não consegue. Você tá entendendo que a pessoa tá rindo de você e você precisa aparentar que você tá bem, que tá tudo bem, entendeu? Porque se a gente vai brigar, se a gente vai como é que eu posso falar isso? Se a gente vai fazer a pessoa tentar entender que essa é a nossa condição e que não dá pra mudar, a gente não tem como ser diferente, sabe? É como você olhar pra uma pessoa que é negra e você ri dela por causa da cor dela. Ela não tem como ser branca, entende? É como uma pessoa que é muito magra, às vezes é o biotipo da pessoa, ela não tem como ser gorda. E muitas vezes a pessoa que é gorda, ela não consegue emagrecer por causa da questão hormonal dela, da questão da estrutura familiar. Não é que ela queira ser. As pessoas acham que é relaxamento, por que a pessoa fez isso, por que a pessoa quis fazer isso, a pessoa é relaxada, não se cuida, tá?
Chega de julgar. Eu tô cansada dos julgamentos. Eu tô cansada de fingir que tá tudo bem. Pra mim não criar inimizades, pra mim não ir pro manicômio ou ir ser presa, sabe? Porque hoje em dia, quando a gente expressa o que a gente sente, o que a gente pensa, muitas pessoas se ofendem, muitas pessoas interpretam errado e já saem com 1000 pedradas na mão. Só que é como eu digo. E eu digo sempre, o meu direito termina onde começa o teu. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida, mas desde que eu não te prejudique, desde que eu não interfira no teu espaço, desde que eu não queira te enfiar coisas goela abaixo, porque isso aí já passou. Esse tempo já passou. Desculpa, mas isso aí já passou. Foi-se o tempo em que as pessoas eram obrigadas a ouvir as coisas e se calar por medo, por repressão, por perseguição. Eu vejo tanto descaso com as mães atípicas. Ninguém olha para as mães atípicas. É como se nós tivéssemos culpa que os nossos filhos têm um transtorno e nós somos obrigadas a ser incansáveis. Uma mãe atípica não tem o direito de dizer que está cansada, que ela não aguenta mais, que ela está sobrecarregada. Ela não tem esse direito. Porque todas as vezes que eu vejo uma mãe atípica falar sobre isso, chove de comentários. Ah, você tá reclamando do seu filho, você o quê? Você não quer ele? Ah, você como mãe não era pra falar isso. A gente não tá reclamando dos filhos, gente. A gente não tá reclamando da criança. A gente tá reclamando da falta de apoio. Porque eu não sei o percentual, eu não fiz essa pesquisa pra dizer com exatidão, mas na maioria dos casos, quando os filhos recebem o diagnóstico, os pais somem. Eles não querem ter essa responsabilidade. É a mãe que fica. É a mãe que leva pro neurologista, pro pediatra, pro psicólogo, pro fonoaudiólogo, pra terapia ocupacional, pro CAPS, pra pai. É a mãe. Inclusive, nesses ambientes, se você vê, existem muito poucos pais que acompanham. Tudo bem, o pai é o provedor, o pai é o que trabalha, geralmente, porque a mãe tem que ficar em casa pra cuidar do filho. Mas e quando é a mãe solo? Que muitas vezes ela tem que trabalhar fora, né? Com medo, porque se ela falha o serviço, quantas foram desempregadas porque tinha que falhar o serviço pra levar o filho no médico, ou de repente dar uma crise na criança dentro da escola, te chamam. Eu largava tudo e saía. Mas aí quando tinha que ter contenção de despesa, eu era a primeira a ser mandada embora. Não interessava que eu era uma ótima profissional. Então, isso aí foi pesando muito ao longo do tempo. E hoje eu tô com 47 anos. E eu não aguento mais carregar todas essas coisas dentro de mim e fingir que tá tudo bem. Só pra mim não parecer que eu sou uma pessoa revoltada, pra mim não parecer que eu sou uma pessoa que eu sou do contra, ou que eu estou me rebelando, estou cometendo uma rebeldia, entende? Mas essa é a verdade. Não é porque eu nunca falei pras pessoas que eu não fui discriminada, que eu não sofri bullying, que eu não fui atacada, que eu não fui violada. Não é porque eu não falei. É que eu achei melhor me calar. Só que eu não aguento mais. Eu vou viver o resto da minha vida assim, eu vou viver toda a minha vida assim, fingindo que tá tudo bem, normalizando coisas que não são pra ser normalizadas. Eu gostaria que vocês me dissessem se eu tô errada. Eu gostaria de saber se existem mais mulheres como eu, que pensam como eu, que sentem como eu, que sentem exaustão na vida, de lutar pelos nossos filhos, lutar pelo direito dos nossos filhos e não conseguir, morrer na beira da praia, sempre. E até quando? Até quando vai existir leis que é uma dificuldade a gente conseguir o direito que os nossos filhos adquiriram? Por quê? Por que não há interesse de ninguém cuidar dessas pessoas? Deixa nos comentários pra mim, que eu quero saber. Eu tô aqui pra ajudar as mães atípicas e todas as pessoas que têm transtornos. Me procurem, eu sou terapeuta e também sou neurodivergente. Então, eu entendo muito bem o que todos vocês passam, porque eu também passo. Tá? O meu contato tá na bio e me siga nas outras redes sociais, tá? @aurinterapias. Um beijo.